Estamos na FEB TV e vamos ter a oportunidade de conversar hoje com Fabiane Duarte, que é trabalhadora da Federação Espírita Brasileira, mas nessa área do estudo da mediunidade. Seja bem-vinda, Fabiane. Muito obrigada. Você coordena na Federação Espírita Brasileira o estudo da obra O Livro dos Médiuns, é isso? Isso, aos domingos, aqui na nossa casa, sempre pelas manhãs, das 9h30 às 11 horas. Como é que tem sido, Fabiane, esse trabalho assim, em termos de receptividade do público, de andamento, enfim? Tem sido uma troca maravilhosa, todos os participantes realmente contribuem muito e expõem também as suas dúvidas em torno da mediunidade. E naquele momento nós estamos com um livro muito seguro, que é o Livro dos Médiuns. Então tem sido realmente um momento muito maravilhoso. E como é essa experiência na prática da mediunidade? Você sente que o estudo colabora para dar uma segurança nesse sentido da prática? Sem sombra de dúvida. A minha mediunidade se rompeu um pouquinho tarde, no sentido de que muitas pessoas colocam que já são médiums desde criança. É claro que médiums todos somos, mas em determinado momento da vida me parece que ela vem como um grande rompante, e isso ocorreu comigo aos 22 anos. E embora espírita desde sempre, porque nasci espírita, nasci inclusive praticamente aqui na Federação Espírita, mas todas as dúvidas também me assolaram. Eu achava que eram problemas físicos, eu recorria a médicos todos os dias, a hora eu achava que eram problemas, enfim, emocionais, até o momento em que fui acolhida na casa, num grupo espírita da casa, e ali então eu me descobri com a minha mediunidade. Foi um momento muito interessante para mim, e aliei com estudos, fui atrás, e portanto já temos aí cerca de 12 anos de mediunidade praticante. Pois é, André Luiz vem detalhando pela psicografia de Chico Xavier esse assunto do outro mundo, né? Descortinando para nós a vida no mundo espiritual e, sobretudo, essa relação entre os dois planos, o mundo espiritual com o mundo físico e vice-versa. E traz para nós, já na década de 50, publicando na primeira edição, eu estava relembrando, né, que o livro Nos Domínios da Mediunidade, ele é de 1955. Quer dizer, em plena década de 1950, a gente já tinha essa obra que foi um marco na literatura. Você pensa assim também? Verdade. Todo estudioso da mediunidade se embasa especialmente nos domínios da mediunidade e mecanismos da mediunidade. Duas obras de André Luiz que muito aprofundaram esse tema, no tocante inclusive a aspectos científicos, trazendo conceitos que hoje a ciência também já vem trabalhando, a própria física quântica, conceitos em torno da matéria, nós não entendemos ainda muito bem, né? E quando ele nos traz a vida no plano espiritual como uma outra dimensão, apenas isso, também envolta em matéria, então os conceitos atuais nos fazem perceber essas diferenciações ou essas... Nos dá a impressão assim, de que André Luiz materializa, tornando palpável, bem objetivo para nós essa realidade espiritual, né? De fato, uma vida rica, plena, não como aquele conceito passado para nós ao longo dos séculos, em que ficamos sem trabalho ou sem atividade após o desencarne. Pelo contrário, temos muito o que aprender também do lado de lá. A vida continua. A vida continua. Ela, na verdade, precedeu a essa existência, que é um recorte, não é isso? Exato. E continua depois dessa presente existência aqui, né? Perfeito. Essa compreensão faz toda a diferença, não, Fabiana, na nossa vida? Toda a diferença no nosso comportamento, nossas atitudes, nosso modo de ver a vida, nossos valores. De fato, onde está o seu tesouro, está o seu coração. E com esses conceitos, o nosso tesouro é outro. E a comunicação entre os dois mundos? O que nos traz assim de consolo e de esclarecimento? Quando temos a perda de algum familiar, de algum ente querido, e isso especialmente nos toca, realmente a mediunidade nos mostrando que é apenas uma pequena separação
E quando somos médiums, temos inclusive a oportunidade, se Deus permitir, de entrar novamente em contato com esses amigos queridos. Então isso nos consola imensamente, a possibilidade de termos contato, termos notícias de um pai querido, de um filho, um amigo muito próximo. Então isso realmente nos toca muito o coração. É o Espiritismo nessa vertente de consolador. Perfeito. Martins Peralva provavelmente é desconhecido da maior parte dos leitores espíritas, notadamente os que são mais jovens. Verdade. Mas ele teve uma contribuição muito grande, né, Fabiane, para a literatura espírita. Sim, Martins Peralva é contemporâneo de Chico, viveram na mesma época, inclusive no mesmo estado, em Minas. Depois Martins Peralva se mudou para lá. E realmente foi um espírita muito atuante, um grande pedagogo no sentido de didático. Ele tinha toda uma preocupação de sintetizar o espiritismo para tornar o acesso mais fácil aos seus leitores, e ele faz isso com grande maestria em Estudando a Mediunidade. A mediunidade, esse livro aqui que nós todos devemos ter como uma obra de estudo, não é verdade? É verdade. Inclusive eu tenho uma situação muito particular com relação a esta obra, e fiquei muito feliz quando fui convidada para trabalhar, e foi ao acaso, embora saibamos que o acaso não existe. Quando eu estava aqui nesses trabalhos do grupo mediúnico, certa feita, ao final do trabalho, percebi a presença da mentora do trabalho. E ela começou então, por meio da minha psicofonia, a nos conclamar para o trabalho, para o estudo. E ela começou a fazer uma analogia da mediunidade com a cachoeira. E eu achei aquilo lindo, prestando atenção numa mediunidade semiconsciente, no que ela também nos informava, mas eu percebi que eu travei, é como se eu não tivesse o material que ela necessitava para falar sobre essa analogia. Então eu saí do grupo ao final um pouco frustrada, não sabia até que ponto tinha sido uma dificuldade minha enquanto médium, necessidade de mais estudos. E então cheguei em casa e comecei a selecionar livros sobre mediunidade que eu ainda não tinha estudado. Era uma tarefa de casa para mim. E uma dessas obras tinha sido o nosso Estudando a Mediunidade de Martins Peralva. E deixei ali selecionado para estudo em breve. E realmente, quando me deparo, logo no início do livro, com Palavras ao Autor, de Emmanuel, eu fiquei muito emocionada. Por quê? Porque Emmanuel exatamente fala a Martins Peralva sobre a analogia da mediunidade com a cachoeira. Então eu senti que ali era assim para mim uma descoberta. Eu realmente deveria já ter estudado essa obra antes. E esta obra faz assim o estudo capítulo a capítulo de Nos Domínios? Sim, sim. Embora não sequencialmente, exato, mas ele procura esgotar todos os capítulos, conteúdos, todos né? os conteúdos. Às vezes ele vai fazendo um link, né? uma associação de um capítulo com o outro, pegando os temas. Perfeito. Especialmente, ele também procura esmiuçar um pouco melhor algumas mensagens trazidas pelos guias ali de André Luiz no momento Nos Domínios da Mediunidade. Então, o que eles falam no livro, ele pega essas mensagens e detalha elas no livro, muitas vezes fazendo gráficos, transformando essas mensagens em gráficos. Para facilitar o entendimento. Perfeito. Martins Peralva tinha essa facilidade, no meu entendimento, ele é um precursor, né? Como se fosse um pioneiro assim, já para essa área de estudo, com essa visão didática, pedagógica, tentando tornar o mais assim esmiuçado, detalhado e acessível para o nosso entendimento. O Chico Xavier utiliza aquela imagem do vaso, né, Fabiane? Que a gente recebe a mensagem, né, como médium, e no início o vaso com a terra ainda vai saindo, né, com impurezas e tudo mais. E à medida que a gente vai se educando nesse processo, a água vai saindo cada vez mais límpida. Isso. Quer dizer, o médium seria esse intérprete, esse intermediário que tem que
trabalhar para que haja o máximo de fidedignidade, não é isso? Isso. Da mensagem originada do Espírito para o que o médium está comunicando. É muito comum que no início da prática mediúnica realmente haja mais animismo e menos mediunidade. É compreensível. É compreensível, porque ele está ainda nesse processo de descobrimento da mediunidade, de se sintonizar com os espíritos, saber encontrar a faixa certa, digamos assim. Mas com o passar do tempo, do estudo, essencialmente do estudo, ele vai percebendo o que é seu, o que é do espírito e sabendo filtrar isso. Então é indissociável a mediunidade com o autoconhecimento. André Luiz se refere à mediunidade sem Jesus. Martins Peralva retoma esse assunto aqui no Estudando a Mediunidade. O que é propriamente essa mediunidade sem Jesus? A mediunidade não é exclusiva do espiritismo. Mediunidade é um fenômeno natural, como dizíamos, é uma lei de Deus, é justamente a possibilidade de contato com aqueles que nos precederam no desenlace carnal. Então, ela sempre existiu ao longo da humanidade. Há religiões atuais que também trabalham com mediunidade. A diferença do espiritismo é que ele sempre nos conclama para a mediunidade com Jesus. É a compreensão de que aquele companheiro, aquele espírito, é um irmão nosso e, por ser irmão, precisa ser amado. Então, muitas vezes o obsessor, nós espíritas o entendemos como uma vítima. Muitas vezes é alguém que sofreu uma grande perseguição, teve uma grande dor no passado, mas não soube perdoar. Hoje vem cobrar de certa maneira. Hoje ele vem como um cobrador. E nós mostramos a ele que Deus é justiça e que todas as situações perante as leis divinas terão que ser acertadas. Então ele não precisa se colocar nessa posição de cobrador, porque ele sofre com isso, ele não se liberta. Por isso a terapia do perdão. Então nós chamamos esse espírito a essa realidade e trabalhamos ele, a sua dor, a sua dificuldade. Então a mediunidade com Jesus é isso, nós trabalharmos em nós a nossa autoiluminação, a nossa transformação moral, para que também por meio dos nossos exemplos nós possamos mudar ou modificar aqueles que nos rodeiam. Como é que a gente poderia dizer um muito obrigado a Martins Peralva? O nosso coração realmente é de muita gratidão a Martins Peralva, porque, como já dissemos, ele teve essa preocupação em tornar a leitura, inclusive, de Nos Domínios da Mediunidade mais fácil. Às vezes as pessoas que estão iniciando na prática mediúnica não entendem alguns conceitos, porque André Luiz tem uma linguagem muito escorreita, muito culta. E Martins Peralva se preocupa em esmiuçar isso, em detalhar, em tornar por gráficos, justamente para facilitar esse acesso a esses nossos companheiros que ainda estão iniciando e é algo mais do que natural. Então nós temos uma gratidão enorme, inclusive em seguir o seu entusiasmo pela obra Nos Domínios da Mediunidade. Então nós agradecemos muito a Martins Peralva, dizemos assim muito obrigado e certamente ele continua conosco. Sem dúvida, a vida continua, né? Ainda mais esses trabalhadores, tanto serviço prestado. Você gostou? Deixe seu like, inscreva-se no canal, acione o sininho.